Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vocês podem ler novamente comigo aqui, de uma voz bem alta. Bem-aventurados. Mais uma vez. Meu irmão. Então, na verdade, você vai ser reconhecido como filho de Deus se você for um pacificador. Aí você olha e fala assim, meu Deus, né? Meu Deus. Então, irmãos, eu vejo assim, que a Bíblia, ela é cheio de versículos em que é denominado a paz, né? Onde a palavra de Deus, ela diz que a paz, ela deve reinar. Então, e nós podemos observar que, no início da palavra, no início da Bíblia, no início da história da Bíblia, que é lá no Éden, o que reinava era o quê? A paz. E a Bíblia também, ela termina, lá em Apocalipse, dizendo que a vida, tudo vai terminar com paz na eternidade. Então, o que reina na Bíblia é uma paz. Existe essa palavra paz. Né? Deus, se nós olharmos para a figura de Deus, para a pessoa de Deus, a gente autodenomina Deus, o nosso Deus é um Deus de paz, é um Deus da paz. Né? Então isso aí é algo muito que a gente precisa entender e a gente precisa observar. Por quê? Porque a gente vive num mundo, nós somos inseridos num mundo que tem tudo, irmãos, mas menos paz. Não tem paz. A gente observa que, desde quando o mundo é mundo, a gente vê que uma coisa que não reina neste mundo é a paz. Uma coisa que não é vivida neste mundo é a paz. E eu pergunto, por quê? Por que não existe paz nesse mundo? Primeiro, nós sabemos que a ação do diabo. Existe a ação de Satanás, que ele é aquele ser que devora a paz. Ele destrói a paz. Ele quer ver terror, quer ver divisão, quer ver morte. Então, na figura de Satanás, não existe paz. Mas existe uma outra questão também, irmãos. É o homem. Então, o homem também é culpado desse negócio, de não termos paz no mundo. Por que o homem não consegue transmitir paz no mundo? Porque ele é uma figura desobediente. Os homens, as pessoas, elas são desobedientes. As pessoas, elas são desobedientes por quê? Porque a natureza humana é assim. E ela não consegue manifestar a paz porque não existe um espírito reinando sobre a vida dela. Um espírito de Deus reinando sobre a vida dela. Porque o que está reinando, o que está à frente da vida dela, o que tem força na vida dela, é a sua própria natureza. Então, irmãos, eu quero destacar algumas questões a respeito deste versículo. Porque a gente entende, nós como cristãos, e como nós autodenominamos Deus, o nosso Senhor, como um Deus da paz, o mundo necessita da paz. O mundo necessita da paz. Por que o mundo necessita da paz? Porque o homem é um ser em conflito. Se você observar o homem, se você olhar para a história do homem, o homem está em guerra com Deus. O homem está em guerra com si próprio. Né? Ele está em guerra com a natureza. A gente percebe todas essas coisas. Né? Não temos paz na terra. Não existe paz. Se você observar, não existe paz na política. Não existe paz na economia. Não existe paz na vida econômica da pessoa. Não existe paz nas casas, nas famílias. Então não existe paz. Então, se nós observarmos, nós vivemos num mundo em que não existe paz em lugar nenhum. Por quê? Porque o homem não tem paz no coração. Hoje as pessoas sofrem doenças emocionais porque não tem paz em si. Então hoje nós vivemos um contexto cruel.
por falta de paz. Então, além dos homens, do homem ser um ser em conflito, eles estão em conflitos uns com os outros. Você já reparou que, eu estou falando isso para a igreja, irmãos, tá? Não só apenas para o mundo lá fora. Eu quero que o contexto da igreja, a vida da igreja também entra nesse contexto. E muitas vezes, irmãos, os homens estão em conflito uns com os outros, por quê? Porque não têm capacidade de conviver bem uns com os outros. Uma das coisas que danifica a paz é quando você não tem uma convivência harmoniosa. E isso é horrível. É horrível. Existem pessoas que não conseguem ter uma harmonia dentro do seu ambiente de trabalho. Não conseguem ter harmonia dentro da sua casa. Existem pessoas que vivem o terror dentro da casa. E isso é uma coisa muito complicada. A gente observa, né, na nossa experiência de vida, e eu creio que vocês vão concordar comigo, existem dissoluções de famílias e discórdias. E a paz, ela vai se dissipando. Hoje nós vivemos guerras terríveis. E não só apenas uma guerra de etnia, guerra tribal, guerra religiosa, mas a gente vive guerra dentro das casas. Hoje nós vivemos guerra dentro da igreja. Isso é terrível. O mundo é um barril de pólvora. Hoje nós vivemos um barril de pólvora que pode explodir a qualquer momento, irmão. Por quê? Porque não existe paz. E precisamos entender que sem a paz a sociedade se desintegra. Sem paz não há vida. Sem a paz gera morte e divisão. E essas coisas, irmãos, as pessoas vão se arrebentando. Tudo fica estagnado. Tudo vai para morro abaixo. E essa é a grande questão. Ou seja, falta paz na terra. Falta paz na terra. Esse é o contexto. E a gente pergunta, então, o que é paz? O que é paz? Meus irmãos, e esse negócio é tão interessante, o que é paz, porque você já reparou que muitas vezes a gente se refugia para algum lugar para obter paz? Isso não é paz. Isso é uma trégua. Você quer dar uma trégua. Então eu não estou pregando aqui uma trégua para você. Eu vou viajar para mim ter paz. Vou passar uns dias fora para eu ter paz. Eu vou para a igreja, vou para uma reunião da igreja para eu buscar uma paz. Isso não é ter paz. Paz, irmãos. Paz é quando você procura consertar o conflito que você está vivendo. A paz, ela precisa ser consertada. A paz, ela precisa ser resolvida. A paz, ela precisa ser conhecida. Ela precisa ser adquirida. E para você adquirir essa paz, você precisa resolver o seu problema. Você precisa... porque o que rouba a paz, o que rouba a sua paz são um monte de situações, e essas situações você precisa resolver. Porque é o seguinte, irmãos, porque quando você vai buscar trégua, você nunca vai encontrar paz. Sabe por quê? Porque o seu problema vai estar te acompanhando. O problema está dentro de você. O problema não está no seu ambiente. O problema está dentro de você. Então, irmãos, a paz é algo que você precisa encontrar. É algo que você precisa consertar. E é impressionante, essa paz para você encontrar e para você consertar é você tendo vida com Deus. Você precisa buscar Deus. Não existe, você não vai conseguir encontrar lugar nenhum, ou em coisas nenhuma, que te traz paz. Você não vai encontrar paz em coisas. Você não vai conseguir resolver a sua paz em lugares e em coisas. Primeiro, você vai buscar a paz
em Deus e a paz de Deus. E essa paz que vai reinar dentro de você vai te dar essa condição de resolver o seu conflito. Vocês estão me entendendo? Amém? Está ficando claro para vocês? Então, irmãos, a paz que a gente tanto busca, a gente necessita tanto, a gente só encontra ela na pessoa do Senhor. Então, irmãos, é algo que não é tão simples assim de se viver. Por quê? Porque muitos de nós não buscamos o Senhor todos os dias. E a paz, para ela sair de você, para ela, é um instante. É algo de um piscar de olhos. A paz, ela sai do seu interior de uma forma tão singela, tão simples, tão fácil, em que se você não tiver uma vida com Deus, de uma forma muito intensa, de uma forma tão genuína, e que isso vai te fazer mal. Então, por isso, irmãos, nós encontramos essa paz na presença do Senhor, e essa presença do Senhor tem que ser contínua em nossas vidas. A gente precisa buscar a Deus todos os dias. E a gente erra muito, peca muito nisso, por conta de uma falta de atenção das nossas vidas. Porque eu pergunto para vocês, vocês oram todos os dias? Vocês leem a palavra todos os dias? Vocês têm um tempo com Deus todos os dias? Essa é uma pergunta que eu faço para você. Então a gente fica muito vulnerável quando nós não buscamos o Senhor. E a Bíblia, irmãos, nos orienta muito no aspecto da vida espiritual. Porque a paz, ela precisa reinar a nossa alma, o nosso espírito. E quando ela reina, a paz ela reina no nosso corpo, no nosso espírito, ela vai reinar no nosso corpo natural também. Você já reparou que quando nós estamos passando por dificuldade emocional, o nosso corpo sente pra caramba? A gente fica derrubado. Então é essa questão que eu quero falar para você. Então a busca de paz, que vem da parte de Deus, isso faz bem para a nossa alma, o nosso espírito. E em consequência isso se manifesta no nosso corpo natural. E isso precisa ser uma questão diária nas nossas vidas. Por quê? Porque o diabo, a Bíblia fala que o diabo ele fica em nosso derredor, irmão. A gente não pode brincar, não. A gente precisa, a nossa mente, o nosso coração, ela precisa estar despertada a entender que existe um mundo espiritual em que nós temos um inimigo e o inimigo ele quer devorar você. E quando você dá uma brecha, você deixa de buscar, você deixa de orar, você deixa de compartilhar a palavra de Deus, aí você fica vulnerável, aí ele fica lá, ele só quer ganhar um espaço para roubar a sua paz. Tudo começa na paz, irmãos. Paz. Então o homem, ele precisa de paz, mas ele tem que entender o que é paz. Paz é algo que reina sobre a sua vida, que faz bem para você. Isso não nasce com você, você tem que buscar, e isso você encontra na presença do nosso Senhor. Amém? Graças a Deus. Existe uma bênção, aquelas pessoas que são pacificadores, aquelas pessoas que produzem paz, existe bênção sobre a vida dela. Então, a bênção de sermos pacificadores. E o quanto é ser um pacificador. Porque a partir do momento em que eu tenho paz, que eu consigo adquirir essa paz com Deus, a gente consegue manifestar aquilo que nós temos. Se você tem paz, você manifesta paz. Se você tem ira, você vai manifestar ira. Se você é uma pessoa conflita, cheia de conflitos, você vai manifestar os conflitos que você tem. Se você é uma pessoa doente,
você vai manifestar a doença que você tem. E veja bem, aquilo que você é, irmão, você tem um poder muito grande de influenciar o lugar onde você está. E às vezes a gente põe culpa nas situações, já reparou? Às vezes o problema está em você, aí você arruma desculpa. Eu não sou, né? Existem fulano. Você começa a colocar rótulos em que você não é aceita em alguns lugares, mas na verdade o problema não está nos lugares, está em você. Porque mesmo que você frequenta lugares que existem oposição, aquilo ali não vai te abalar, irmão, porque você está cheio de paz. E essa paz que você está, vai ser uma manifesta, vai acontecer vai manifestar de uma forma tão poderosa que aquela oposição onde você está inserido, aquele lugar ali vai reinar a paz. Porque você é um agente de paz. Então, a bênção de sermos pacificadores. Nós fomos chamados à paz e somos portadores da paz. Um filho de Deus jamais pode ser um impostor, opressor ou então um ditador. Gente, e existe isso, viu? Existem pessoas, por conta de que é dominado pela sua natureza humana, por causa dessa natureza, e existem pessoas dessa forma que são conhecedores da palavra de Deus, elas são impositoras. Elas são opressoras. E essa questão aí é algo muito sério, isso precisa ser controlado. Né? A pessoa que é dessa forma, que tem essa natureza, ela faz um mal tão grande para as pessoas, não só apenas para ela, mas para as pessoas, para o ambiente que ela vive, que isso traz apenas contenda, dor. Né? Então, irmãos, e nós precisamos reconhecer que nós somos essas pessoas. Nós somos pessoas difíceis. Nós somos pessoas completamente complicadas. A gente produz, sem perceber, imposição. Você já viu aquela pessoa, você conhece pessoas metódicas? Rapaz, se as coisas fugir da forma como está no pensamento dela, rapaz, isso aí acabou. Acabou para a pessoa. Essa pessoa, não, o negócio tem que ser desse jeito. E se não for do jeito que ela pensou, da forma como ela é, como tem que ser, acabou o dia para ela. E essa coisa não fica só para ela. Ela acaba transmitindo o seu sentimento na vida de outra pessoa, e a outra pessoa fica abalada também. Então, ou seja, esse tipo essas questões que precisam ser controladas. E nós somos assim. Todos nós estamos inseridos. E por sermos assim, a gente tem uma capacidade imensa de produzir divisões e contendas. Aí eu falo para vocês, irmãos. Se nós olharmos para nós, né, é impossível viver, e é, por nós mesmos. E a gente precisa buscar a ação do Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala que temos paz com Deus. Se nós temos paz com Deus, nós somos portadores da paz e nós precisamos transmitir a paz. É uma coisa que precisa ser quebrado em nós. A gente foi chamado, né? A Bíblia fala que nós fomos predestinados para produzir, predestinados para sermos a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. E uma das coisas que Jesus manifestou quando ele esteve aqui, foi a paz. Agora, por que Jesus produzia a paz, irmãos? Mesmo ele tendo a natureza humana, foi traído, né? Aconteceu um monte de coisa com ele, mas é porque ele buscava. Ele se esvaziava. Ele soube buscar essa paz em Deus. Então, irmãos, você foi escolhido por Deus para manifestar a paz. E isso requer de nós, é algo maravilhoso, é algo tremendo, mas isso é algo
que requer de nós muita atenção. Porque se eu fui alcançado por Deus para produzir a paz, eu tenho que levar a paz. Se você chega lá na sua casa, você tem que produzir paz. Se você chegar lá no seu trabalho, você tem que produzir paz. Se você tem um relacionamento, você precisa levar a paz dentro desse relacionamento. Então, é algo muito interessante, meus irmãos. Olha o que a Bíblia fala. A Bíblia fala algo lindo, maravilhoso. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas da paz. Além de você fazer bem para você, além de você manifestar essa paz, você está glorificando o nome do nosso Senhor. Então, irmãos, existe uma bênção de sermos pacificadores. Segunda coisa, é honroso ser um pacificador. A Bíblia fala que, lá em Provérbios 23, honroso para o homem o desviar-se de contendas. Honroso é para o homem o desviar-se de contendas. Honroso é para o homem a desviar-se de contendas. Mas todo insensato se mete que em rixa. Meu irmão, eu vou falar uma coisa para você. Se você briga demais, se lá na sua casa, no ambiente onde você vive, eu particularmente, o lugar que eu mais vivo é no meu trabalho. E pode acreditar, rapaz, mas ali tem briga, irmão. Gente, mas ali tem briga. Eu falei, quase todo dia. Eu falei, Senhor, onde é que o Senhor plantou eu aqui? Dá-me graça. Estou ficando já um profissional de resolver contenda entre os irmãos. Estou quase me formando uma formatura meio forçada. Mas é quase todo dia. Mas olha aí, honroso é para o homem o desviar-se de contenda. Tem gente que não gosta de desviar de contenda, irmão. É só você olhar para a sua vida. Se você tem briga direto, problema, e você não... Cara, o problema está em você. O problema não está nas pessoas, não, está em você. E quando a gente é aquela pessoa assim que vive nesse contexto, no contexto onde há contendas, a gente sempre quer colocar a culpa no outro. Já reparou? Ah, o fulano de tal, o fulano de tal, o fulano de tal. Rapaz, você só sabe acusar. Mas o problema não está nele, está em você. Porque você tem que produzir paz. Então, se alguém está produzindo contenda perto de você, sabe o que você tem que fazer? Conserta esse problema, o problema do seu irmão. Pede sabedoria ao Senhor. Fala, Senhor, vem cá. Me ajuda, tal. Aí você vai lá com o irmão com sabedoria que vem da parte de Deus, você vai resolver o problema de contenda. Agora, você já reparou que muitos de nós, às vezes, quando nós estamos nesse ambiente onde tem conflito, a gente entra no ambiente, a gente é conduzido, a gente fica irado também. Então, cabe a nós, irmãos, cabe a nós estarmos cheios da presença do Senhor, porque Deus vai honrar aquele que pacifica. Deus honra. Primeiro, por quê? Porque a gente está buscando Ele. E segundo, através das nossas atitudes, a gente reina a paz nos lugares onde nós estamos. O pacificador, ele poupa a si mesmo de tormentos. Como ele é uma pessoa sábia que vem da parte sábia, e ela é alimentada por Deus, ela tem uma direção de Deus, ela poupa a si mesma de tormentos. Então ela tem sabedoria, e ela faz bem para ela. A Bíblia, lá em Provérbios, capítulo 11, versículo 17, diz, o homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. Um gerador de contendas torna-se o seu próprio carrasco e algoz. Ele flagela a si mesmo. E é verdade isso. É verdade. Porque quando você
Quando você entra num ambiente onde há contenda e você acaba entrando nesse embaraço todo, já reparou que depois que você passou por uma situação dessa, você não esquece desse trem? E esse trem vai te fazendo mal e você adoece? Então é isso que vai acontecendo. Ele flagela a si mesmo. Ele acaba com ele. Então, não há paz para o gerador de contendas. E Deus que venha a nos livrar disso, irmãos. Tá? Deus tem que dar sabedoria para nós. Porque se nós não tivermos sabedoria que vem da parte de Deus, no mundo que nós vivemos, nas situações, muitas vezes que nós vivemos, a gente não vai conseguir produzir paz. E quem não produz paz, produz contendas. Isso faz da pessoa uma pessoa doente. A Bíblia diz que como é bom e agradável, né, viverem unidos os irmãos. Ah, irmão, isso é tão bom. Estou falando tanta coisa, né, de, às vezes, que dói, que confronta, mas eu tenho essa convicção de saber que é uma realidade das nossas vidas. Mas a gente precisa buscar a paz. Nós somos os provedores da paz. E como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Gente, você viu tanto que é bom quando a paz está reinando lá dentro da sua casa? Você viu tanto que é bom você estar jantando? Tanto que é bom você estar tomando um café? Como é bom você estar almoçando lá na sua casa e a paz está reinando? Como é bom você trabalhar num ambiente onde é um ambiente saudável. Agora, quando tem problema, irmão, um negócio fica terrível. O pacificador estampa na sua vida o próprio caráter de Deus. E nós demonstramos que somos crente dessa maneira, irmãos. O pacificador estampa na sua vida o próprio caráter de Deus. Isso é tremendo, irmão. Isso precisa ser vivo dentro de nós. Hoje não basta a gente ser um bom pregador. Não basta você conhecer a Bíblia. A gente precisa ser o agente. E a melhor forma de você mostrar a vida de Deus sobre você é quando você produz paz. Aquela pessoa que produz paz, ela produz a unidade. Ela busca a unidade dentro do ambiente. Se nós olharmos para a Trindade Santa, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito, eles sempre anunciaram a paz. Eles sempre anunciaram a unidade. E neles nunca houve divisão. E se nós olharmos para eles, nós precisamos ser como eles. E quando nós precisamos, ou quando nós manifestamos esta verdade nas nossas vidas, como eles são, nós estamos mostrando o caráter de Deus em nossas vidas. Uma das coisas fundamentais na vida de uma pessoa que nasceu de novo, é quando ela produz paz. Quando ela produz unidade. Amém por isso? A Bíblia fala que Deus, Pai, Ele é chamado de Deus da paz. Isso está lá escrito em Hebreus capítulo 13, verso 20. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ou que Jesus, é o nosso príncipe da paz. Quando Jesus nasceu, lá em Lucas capítulo 2, verso 14, houve uma música. Houve um cântico em que nasceu
o Filho de Deus e a paz na terra reinou entre os homens. Porque o Filho de Deus nasceu. A Bíblia fala também que o Espírito Santo é o Espírito da paz. Por que ele é o Espírito da paz? Porque ele é o Consolador. Aquele que produz paz, ele consola. Então a gente percebe que a figura de Deus, na Trindade Santa, ela se manifesta de uma paz muito poderosa. De uma paz. E essa paz, ela deve se manifestar através de nós. Amém? A gente está partindo para o fim. Ainda faltam umas meia hora. O pacificador promove paz. Como é que se promove paz, irmão? Primeiro ele tem que estar em paz. Ele tem que estar em paz. E quando ele está em paz, ele anuncia o evangelho da paz. E quando ele anuncia o evangelho da paz, é porque ele tem dentro dele o ministério da reconciliação. E esse ministério da reconciliação, que está lá em 2 Coríntios, ele acaba sendo o embaixador de Deus. Interessante isso, né? Embaixador de Deus. Regando a paz. E quando ele rega a paz, ele reconcilia homens com homens, e reconcilia os homens com Deus. Porque aquela pessoa que não tem paz, irmãos, ela está no pecado. Pessoa que não tem paz, ela está em morte, está no caminho da morte, ela está em pecado. Ela não percebe, mas ela não está sendo direcionada por Deus. Ela está em pecado. E quando você entra nessa plenitude de ser um pacificador, você é tão usado por Deus. É tão maravilhoso isso, né? E você vai estar cumprindo o propósito de Deus. A Bíblia fala que nós precisamos ter paz entre os homens, né? A Bíblia fala, tende paz uns com os outros. E fomos chamados para promover a paz. Então, como podemos ser pacificadores? Primeiro, perdoando ofensas, irmãos. Né? Se nós temos dificuldade de perdoar, é um negócio complicado. Já estudamos tantos anos, desde a minha conversão, eu já ouvi tantas mensagens a respeito de perdoar. Rapaz, se fosse tão fácil assim, acho que não teriam tantas pregações, né? Porque perdoar é um negócio difícil, irmão. Perdoar é um negócio complicado. Alguém já pisou no seu calo já, irmão? Aí eu acho que vocês estão me entendendo. Aí você vê o tanto que a gente precisa de Deus. Então, se nós somos pacificadores, a gente precisa perdoar as ofensas. José foi um pacificador. Eu não sei se você já foi traído lá na sua casa, dentro da sua casa. Alguém já te traiu, assim como José foi traído. Cara, eu acho que a pior coisa do mundo deve você ser traído dentro da sua casa. Porque dentro do seu ambiente familiar, lá na sua família, são as pessoas que verdadeiramente você ama. Né? É o lugar onde você ama. É difícil. José perdoou, irmão. Chorou, sofreu. Mas a vida de José com Deus era tão intensa que ele chorou, ele perdoou. E ele cumpriu o propósito de Deus. A gente precisa entender que nós somos falhos, mas as pessoas também são falhas. E quando nós somos falhos, a gente é tão misericordioso conosco mesmo, já reparou? Agora, quando o seu parente lá, o seu familiar lá, ele erra, e te machuca, te ofende, te trai, a gente tem que olhar para ele também com misericórdia. Então,
Foi assim como José fez. Então, como podemos ser pacificadores? Perdoando ofensas e segundo, sendo reparador de brechas. Você sabe o que é reparar a brecha, irmão? Reparar a brecha. Tem muito o que dizer, não. Reparar a brecha é apagar contendas, é apagar fogueira. Agora, você já reparou aquelas pessoas que põem mais fogueira, mais lenha no fogo? Onde há contenda? E existem diversas formas de você aumentar o fogo desse negócio. Ei, rapaz, mas como tem, né, bicho? Acho bom demais esse negócio, cara. Eu falo assim, Senhor do céu, né? E por fim, para a gente terminar, tudo isso é difícil, irmão. Eu fico vendo aqui, rapaz, Deus está falando com você aqui, sim ou não? Tá? Porque estou vendo gente rindo aqui. Eu acho que esse negócio é para todos nós. É difícil, irmãos, mas existe uma recompensa para o pacificador, tá? Existe essa recompensa. Eu sei que não é fácil. Eu sei que muitas coisas dói. Eu sei que existem situações difíceis. Eu sei que nós somos feridos, né? Mas a Bíblia mostra como Jesus, ele viveu, né? O tempo em que ele viveu de uma forma muito plena, quando as pessoas o traíam, quando as pessoas enganaram, quando as pessoas fez o que fez com ele. E existe uma recompensa tremenda para o pacificador. A recompensa do pacificador, uma das coisas mais maravilhosas, é ser chamados filhos de Deus. Né? Se as pessoas veem você como um filho de Deus, é quando você é um apaziguador. As pessoas reconhecem que você é um filho de Deus, é quando você produz paz. As pessoas reconhecem que você é um filho de Deus, é quando você é um agente de reconciliação. Isso é tremendo, irmão. Né? Então, você não vai ser apenas assim reconhecido pelo Pai, que é o mais importante, logicamente, mas você vai ser reconhecido pelos homens também. As pessoas veem você como um crente, como um cristão, como uma pessoa que é genuína, uma pessoa nova convertida, é quando você produz paz, irmão. O propósito de Deus se cumpre na sua vida é quando você é um agente de paz. Porque o propósito de Deus na sua vida é você glorificar o nome dEle. Isso está na Bíblia, lá em 1 Pedro. Né? A Bíblia fala, vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para manifestar as virtudes daquele que vos chamou do império das trevas. Para manifestar as virtudes daquele que te tirou, te transportou do império das trevas. Então isso é propósito de Deus. Você ser um manifestante, uma pessoa que manifesta a paz. E os filhos de Deus, além dele ser reconhecido, tanto por Deus quanto por os homens, eles são muito preciosos para o Senhor. São muito preciosos para Deus. A Bíblia fala que os cristãos são um tesouro particular. A gente recebe algo que vem da parte de Deus. A gente recebe muitas coisas, boas dádivas que vêm do Senhor. Quando a gente promove paz, a Bíblia fala que Deus é o galardoador daqueles que o buscam. A gente vai receber algo que vem do Senhor.
Amém por isso, irmãos? Eu quero encerrar fazendo algumas perguntas, de acordo com a minha reflexão. Você tem paz? Se você puder escrever, depois você, conversar consigo mesmo diante de Deus. Você é uma pessoa que tem paz? Você vive em paz com Deus, consigo mesmo e com o próximo? Você tem perdoado as pessoas que lhe ofendem? Você prefere sofrer um dano do que entrar numa rixa ou numa contenda? Você é um pacificador? Quando é que foi a última vez que você lutou para evitar uma contenda? Você pode provar pela sua atitude de pacificador que você é um filho de Deus? As pessoas que estão à sua volta, considera você um pacificador, um filho de Deus? Vamos ficar de pé. Eu queria que você, nesse momento, através desta palavra, conversasse com o Senhor. A Bíblia fala: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Senhor, nós estamos diante da Tua presença. Como é bom, primeiramente, ouvir a Tua palavra. Como é bom, Senhor. A Tua palavra, ela nos coloca em nosso lugar devido. Quando nós ouvimos a Tua palavra, que é genuína, isso nos coloca no lugar onde nós devemos estar, aos pés da cruz. Eu quero, Pai, esta manhã, pedir a ação do Espírito Santo de Deus em nossos corações. Nós reconhecemos aqui, todos nós, que somos falhos. Quantos de nós, ó Pai, temos nossas deficiências? Quantos de nós? Cada um tem a sua dificuldade. E essas dificuldades que nós temos, deixamos muitas vezes de produzir aquilo que o Senhor determinou. E eu peço a Ti, Senhor, nós reconhecemos as nossas limitações, portanto, perdoa os nossos pecados. Mas muitas vezes, Senhor, nós agimos por falta de entendimento, por falta de uma vida intensa com o Senhor. E eu peço a Ti, Senhor, nesta amada igreja, esta manhã, pelos irmãos que estão aqui, promove em nós uma busca mais incessante, Senhor. Promove em nossos corações algo que venha incomodar as nossas vidas, para que deixamos de estar no estado em que nós estamos, para vivermos aquilo que manifesta a glória do Senhor através das nossas vidas. Se isso, Senhor, o que falta para manifestar a glória de Deus
em nossas vidas é a paz. Faça com que nós, Senhor, em nome de Jesus, possamos aprender o que é verdadeiramente um pacificador. Portanto, ó Deus, que o Teu Espírito Santo esteja nos direcionando para um lugar mais alto. Leva-nos, Senhor, para um lugar, ó Pai, em que o Teu nome seja engrandecido. Enche os nossos corações da Tua vida, Senhor. Sem a Tua vida em nós, jamais conseguiremos produzir essa paz que reina, essa paz que deve reinar. É assim que eu oro, em nome de Jesus Cristo, amém e amém.